Finalmente, vamos ver como anda o tal do Taos, a arma da Volkswagen para combater o quase monopólio de 70% do Compass no segmento de SUVs médios. E esse cara aqui, como vocês vão ver daqui a pouquinho, tem alguns trunfos importantes aí na manga que o colocam em posição em vantagem em relação ao Jeep em algumas coisas. Juntos, o Taos e o Corolla Cross vão roubar aí uma fatia grande desse 70% aí desse bolão aí que o Compass hoje tem quase todo para si. O Corolla Cross, vocês viram a avaliação, a apresentação há algumas semanas aqui no canal do Autoline, e o Taos, a gente fez aquela apresentação estática um pouquinho antes lá na fábrica da Volkswagen, só que hoje a gente vai ver como que ele anda, a gente tem a lista de preços, de equipamentos, vamos mostrar qual que é a melhor versão em termos de custo-benefício e por quê, temos a apresentação técnica e, claro, vamos ver aí ele em ação a partir de agora aqui no Autoline. Aliás, se você não assinou o canal ainda, assine, ative aquele sininho para receber as notificações primeiro e siga a gente nas redes sociais também, no Instagram e no Facebook, Autoline Carros. Siga a gente e vamos nessa! Uma rápida pincelada sobre o que é o Taos. Esse SUV foi literalmente posicionado entre o T-Cross e o Tiguan. Ele é 26 centímetros mais comprido do que o T-Cross, mas 24 centímetros mais curto do que o Tiguan. Quando a gente olha a largura dele, por outro lado, a gente está falando de um veículo que tem a mesma largura do Tiguan, só que é 8 centímetros mais largo, portanto, que o T-Cross. Então deixa ele com essa postura um pouco mais corpulenta, um pouquinho mais abrutalhada. Eu estou falando dos irmãos aí da Volkswagen, mas na verdade, todo mundo sabe, esse veículo está de olho mesmo no Compass. E olha só que interessante, tem uma diquinha aqui de design que indica muito bem isso, que é o formato da caixa de roda trapezoidal. Se a gente olhar a linguagem de design de todos os outros SUVs da Volkswagen, como por exemplo o Nivus, T-Cross, até o Touareg que não tem aqui, o Tiguan, todos eles têm a caixa redonda, né? Bem assim o formato clássico da Volkswagen. Esse é o único que segue essa linguagem, justamente a do Compass, né? Trapezoidal. Inclusive a linguagem da dianteira também segue um pouco a mensagem, vamos dizer assim, que é esse estilo um pouco mais sólido, um pouco mais bruto, né? Muito ajudado por uma sacada de design que deixou inclusive o Taos bem criativo em relação aos seus irmãos da Volkswagen, que é esse X em Black Piano aqui, né? Então toda essa dianteira aqui tem um outro elemento clássico da Volkswagen, como esse novo formato aqui da grade, inclusive agora iluminada aqui no meio, com essa continuação bacana que a gente vê aqui no farol de luz diurna, né? Mas de forma geral, a gente tem uma dianteira bem específica do Taos. Quando a gente vai olhar da lateral para o outro lado, a gente já tem linhas mais clássicas da Volkswagen, né? Então a gente tem esse belo vinco demarcado aqui na lateral, né? Um vinco inclusive com um raio bem fechado, né? Um trabalho aí para quem trabalha aí com esse processo de fabricação de chapa sabe o quão complexo que é você chegar nesse nível de precisão de vinco, né? Mas a linguagem de design geral da lateral para cá, para traseira, já é mais o estilo que a gente conhece bem da Volkswagen. Inclusive até um pouquinho mais automotiva e, em certo sentido, até um pouco mais elegante que a do Compass, que segue um estilo mais parecido com o Cherokee, né? Uma coisa um pouquinho mais rústica em todos os sentidos. Não importa qual a versão, todos os Taos utilizam o motor 1.4 TSI, muito conhecido por todo mundo, 150 cavalos, 5.000 RPM, 25,5 GFM de torque a 1.500 RPM, sempre casado também ao câmbio AQ 250 automático de 6 marchas, fabricado pela Aisin. Gente, esse conjunto aí vocês já viram em uma porção de veículos, né? No Jetta, no Golf, né, já descontinuado, no Tiguan, que foi descontinuada a versão Comfortline, hoje só tem o 2.0, TFSI, versão topo de linha do T-Cross, enfim, motor aí mais do que testado, uma grande referência que a gente tem no mercado aí em termos de tecnologia, apesar de que a chegada do motor T4 e T3 aí da Stellantis colocou aí em segundo plano em termos de tecnologia esse motor, mas ele ainda dá um banho em termos de eficácia. Mas o que faltou aqui só a mantinha acústica, né? Vai lembrar, pessoal, esses veículos todos da Volkswagen mais recentes utilizam a plataforma MQB, também uma grande referência aí da indústria em termos de tecnologia, né, em termos de empregos de aços de alta e ultra alta resistência, desenho inteligente de chapas conformadas a quente, adesivo industrial, solda laser, inclusive, então tem muita tecnologia aqui. Essa daqui é a variante A1 da MQB, que é um pouco maior e um pouco mais sofisticada do que a plataforma A0, a versão A0 que a gente vê, por exemplo, no Polo, no Nivus e no T-Cross. E isso abre, inclusive, a possibilidade da suspensão traseira multibraços, que é o que a gente vê aqui. A suspensão multibraços tem algumas vantagens em relação ao eixo de torção, que a gente vê em alguns carros de entrada, e mesmo em alguns veículos aí, como o próprio Corolla Cross,
em dois âmbitos. O conforto, quando você está andando num piso ruim, por exemplo, oscilações só de um lado, né, ele vai ter uma estabilidade maior ali, ele vai vibrar menos, especialmente o eixo traseiro do veículo. Em termos dinâmicos também você tem aí um controle de variação de geometria da suspensão mais sofisticado, né? Então é um arranjo que é mais caro, é mais complexo, mas realmente traz benefícios aí para quem está conduzindo o veículo. Preços e versões, só tem duas versões do Taos. A Volkswagen foi muito minimalista, mas caprichou na lista de equipamentos. Está falando da Comfort Line de 155 mil e dessa aqui que é a Highline de 182 mil. A versão que realmente vale mais a pena é a Comfort Line, porque a lista de equipamentos está muito, mas muito caprichada mesmo. E ela está mirada literalmente em cima do Compass Longitude. Na verdade, eles têm exatamente o mesmo preço, R$ 154.990. Vale lembrar, pessoal, você consegue financiar qualquer veículo zero ou até com 5 anos de uso com muita facilidade pelo Bradesco Financiamentos em autoline.com.br. Lá no site é só você clicar em simular financiamento no topo da tela, escolha a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos, você já recebe a melhor proposta. Enquanto você está lá, vale a pena você conferir as opções de seminovos que estão cadastradas lá no Autoline. Tem muita coisa interessante. Você consegue fazer um belo upgrade de categoria partindo do valor aí de 180 mil, já consegue partir inclusive para alguns veículos alemães. A versão Comfort Line, que é a que eu falei que compensa mais no custo-benefício, ela já vem com um pacote bem completo. Já vem com faróis em LED, rodas aros 18, câmera de ré e sensor de estacionamento tanto na dianteira quanto na traseira, entrada e partida sem chave, painel digital com tela de 8 polegadas, famosa central de infotainment VoxPlay com tela de 10 polegadas, aquela mesma que estreou no Nivus, carregador de smartphone por indução já nessa versão, ar dual zone com saídas de ar para os passageiros de trás, controle de velocidade de cruzeiro básico, não adaptativo, né? Sensores de chuva e crepuscular e o volante multifuncional com aletas para trocas de marchas. A versão Comfort Line possui só dois pacotes opcionais. Primeiro, o conforto, que adiciona couro sintético nos bancos, regulagem elétrica para o motorista e aquecimento nos bancos dianteiros, R$ 5.420 esse pacote. E também tem um pacote de segurança que vai transformar o controle de velocidade de cruzeiro em adaptativo Stop and Go, ou seja, ele tem um radar que vai regular a velocidade de acordo com o veículo da frente, né? Ele vai reduzir, incluindo fazer uma parada aí por alguns segundos no caso de congestionamento. E também adiciona um sistema de frenagem emergencial semi-autônoma com detecção de pedestres, inclusive. O valor desse pacote de segurança é R$ 4.790. Já a Highline de R$ 182 mil, que é esse veículo que a gente está avaliando, traz todos os equipamentos da Comfort Line, incluindo os pacotes opcionais conforto e segurança que eu acabei de apresentar. Mas ele traz mais coisas, tem dois recursos exclusivos de segurança: sistema de detecção de pontos cegos no espelho retrovisor e um alerta de tráfego traseiro cruzado. Por exemplo, se está saindo de uma manobra de estacionamento, ele até freia sozinho o veículo. Em termos de iluminação, a versão Highline é aquela que tem aquela régua de LED na grade frontal e os faróis ganham a tecnologia IQ Light. Lá dentro, a versão Highline também adiciona alguns mimos, né? Então a gente tem luz ambiente em 10 tons, o painel Active Info Display com tela de 10,25 polegadas e seleção de perfil de condução. Você quer teto solar panorâmico? Somente na versão Highline que você vai conseguir incluir um opcional de R$ 5.520. A versão Highline também ganha a opção de duas cores exclusivas, o azul Atlantique e o bege Mojave. Como já é tradição da Volkswagen, sempre tem uma versão de lançamento, né? Então aqui também tem, baseada na Highline, por R$ 191.060, sempre na cor bege Mojave, com teto e coluna A pretos. A gente também tem os espelhos pretos, as rodas são escurecidas, lá dentro tem o som Beats e teto solar panorâmico. Aliás, falando lá dentro, vamos conferir a cabine do Taos. Aqui dentro a gente tem uma combinação de dois produtos da Volkswagen, né? A gente tem uma linguagem de design que lembra um pouco a do T-Cross, e quando eu digo isso eu me refiro especialmente a esse deck horizontal aqui, né? Especialmente com esse acabamento aqui rígido, né? A cor prata aqui, cinza na verdade, mas seria mais correto. Mas em termos de execução, de materiais, de refino, a gente tem aqui algo muito mais próximo ao Tiguan, né? Então a gente já tem aqui materiais mais soft, né? A gente tem a presença desse tecido que lembra até um pouquinho ao Alcantara, com essa costura pespontada, que se estende até o painel de porta, né? Aqui na versão Highline a gente tem uma iluminação que de dia não vai aparecer, mas vocês conseguem ver aí na tela, uma iluminação por baixo aqui desse elemento rígido, que inclusive se estende até a lateral de porta. Vocês escolhem entre 10 tons de cores. O teto solar panorâmico, também um opcional exclusivo dessa versão Highline, ajuda aí a trazer essa iluminação, esse requinte. Esse volante que já é bem conhecido, né, estreou aqui no Brasil no Nivus, né, volante do Golf 8. Tem uma ergonomia excelente, eu só deixei ele mais próximo ao painel para mostrar melhor para vocês o painel digital, aqui é o Active Info Display. Mas tradicionalmente, em termos de ergonomia aqui na Volkswagen, a gente sempre tem um produto muito
muito bem alinhado, muito bem refinado, né? Console central, acho que fica mais claro o que a gente tem aqui em termos de linguagem vindo da Tiguan, né? Esses acionamentos aqui são todos iguais, ar dual zone, como eu falei, na questão dos equipamentos, e aqui a gente tem o carregador por indução, duas saídas USB aqui, nessa manopla aqui em especial, essa daqui é igual à do T-Cross, mas de forma geral, o que a gente tem aqui? Se for fazer um paralelo com o que a gente está vendo, por exemplo, no Compass, pessoalmente eu sinto que o Compass ele transmite um pouquinho mais de sofisticação, né? Aquele painel ficou um pouquinho mais refinado, mais sofisticado, tem mais variações de materiais, né? Mas pode ser até mais uma questão de gosto, sabia? Porque em termos de design aqui a gente tem uma proposta que é diferente, né? Ela é mais minimalista, mais clean, mas em termos de execução técnica e de seleção de materiais, a gente tem algo que é bem parelho, né? Sistema de infotainment, a gente tem aqui já o clássico Volksplay, estreou no Nibus, 10 polegadas, foi o primeiro produto no Brasil a oferecer uma tela desse tamanho, um rádio extremamente rápido, muito bom. Estava mostrando agora há pouco o controle de climatização, né, em redundância aqui com esse aqui de baixo, que é bom, você ganha duas opções de acionamento. Tem vários aplicativos aqui que você consegue utilizar, inclusive o Waze nativo, o Spotify nativo, dentre outras funções aqui que você tem presente. A conexão por Apple CarPlay sem fio, mas por Android Auto exige o cabo, né? Mas seria basicamente esse o único ponto aí de crítica, porque em termos de funcionamento, de resolução de tela, de hardware e velocidade, realmente esse é um sistema sensacional, muito bom mesmo. Agora vamos dar uma conferidinha no espaço traseiro. Espaço traseiro para você é importante, então você acabou de encontrar o seu carro, porque aqui a gente tem uma vantagem muito sólida em relação ao Compass e ao Corolla Cross. A medida de entre-eixos dá só uma pista, que a gente tem 2,84 m, 5 centímetros a mais que o Compass e 4 centímetros a mais que o Corolla Cross. Só que na verdade, em termos de packaging, né, a composição aqui do espaço interno, a gente tem algo que é até maior do que isso, né? Você consegue até cruzar a perna, aqui tem 1,82 m, banco dianteiro ajustado para mim, sobra muito espaço mesmo, inclusive para cima, e isso até é incomum, né? Veículos com teto panorâmico geralmente perdem um pouquinho de espaço, mas aqui a gente tem uma amplitude tão grande que, olha, sobra muito espaço mesmo. E em largura também, aqui a gente tem 1,84 m, 2 centímetros a mais de largura do que o Compass e do que o Corolla Cross. Então, se esse aqui é um ponto importante para você, olha, realmente aqui tem uma vantagem muito grande, um ângulo de encosto muito bom. A gente tem um apoio central de braço aqui com 2 porta-copos, então para 4 pessoas em especial você tem uma posição de viagem aqui realmente excelente, um ótimo espaço inclusive para os pés aqui embaixo do banco, né? Saída de ventilação para os passageiros de trás, talvez o único ponto de crítica aqui, apenas uma saída de USB. Vamos dar uma olhadinha agora no porta-malas. Ele pode até não ter o sistema de abertura elétrica do Compass topo de linha, mas você tem um volume muito maior e esse é um fato. 498 litros contra 410 do Compass, muito superior inclusive aos 440 litros que a gente vê no Corolla Cross. Então, espaço traseiro e porta-malas são dois dos principais trunfos aí do Taos, né? Então, se esses são quesitos muito importantes para você, considere esse carinha aqui. Mas vamos que importa, vamos ver finalmente então como anda o Taos. Então vamos lá, amigos, vamos conhecer aqui a dinâmica do Taos, primeiras impressões aqui, né, dentro de uma pista de teste de um fabricante de pneus. Permite que você conheça algumas situações, outras nem tanto. Aqui a gente não tem subidas, não tem muitas variações de curvas, mas dá para ter uma ideia aí de comportamento de aceleração, de frenagem e até de ruído. Ele tem uma parte ali de piso acidentado, bem como piso úmido aqui. Lembrando, né, motor 1.4 TSI, 150 cavalos e o melhor 0 a 100 aí entre os três principais rivais, né? Chegou até a distracionar, então realmente tem aí uma disposição bem grande, né? A gente está falando de um 0 a 100 aqui de 9,3 segundos, né? Então isso coloca ele aí um décimo abaixo, ou seja, melhor do que o Jeep Compass com motor T270, meio segundo mais rápido também que o Corolla Cross aspirado, né? E 3,7 segundos mais rápido do que a versão híbrida, que o foco realmente não é esse do Corolla Cross, né? Vai lembrar, né? Motor 1.4 TSI, todas aquelas tecnologias que a gente já está, entre aspas, cansado de saber, né? Mas é sempre legal falar, né? Então, motor todo em alumínio, turbo de baixa inércia, sistema de turbo integrado ao coletor, também integrado aí ao cabeçote. Uma breve pausa aqui para passar nesse piso ruim. Pessoal, aqui a gente tem, tudo bem, uma situação um pouco artificial, mas sem grandes novidades quando a gente está falando de veículo de plataforma MQB, né? Todos eles se comportam de forma meio parecida, né? É um veículo muito leve, até pegar aqui essa parte pior aqui. É um veículo muito leve, mas com uma plataforma muito sólida, né?
em termos de rigidez, a torção, em termos de qualidades construtivas, muito positiva, ajuda a suspensão multibraços que a gente tem aqui, isso é uma evolução muito sólida que você vê em relação ao T-Cross, né, que usa uma variação mais modesta da plataforma, com eixo de torção, né, então não é exatamente só um upsizing, né, aqui a gente tem recursos mecânicos, inclusive, mais sofisticados do que a gente vê no T-Cross. E motor com turbo de baixa inércia, aquela questão da wastegate eletrônica, então você tem uma série de recursos aqui que ajudam esse motor a deixar no âmbito de eficácia muito interessante, né? Essa curva aqui dá pra gente conhecer um pouquinho melhor, né? Novamente essa questão da plataforma ajuda bastante, né? A gente tem aqui uma plataforma muito leve, né? Olha só que bacana, e realmente a dinâmica... Bom, a gente já tinha visto isso na avaliação do T-Cross, né? A plataforma MQB acaba inerentemente fazendo uma série de veículos bons de curva por somar duas características que são essenciais, uma rigidez e torção muito alta, consequência aí tanto da solda laser utilizada, cola adesivo industrial, né, na estrutura, um desenho de plataforma muito inteligente, muito moderno, e baixo peso pelo alto uso aí de aços de alta e ultra alta resistência. Então a gente está falando aqui, por exemplo, de 140 a 170 quilos a menos do que o Compass, né? Que aí é o grande ponto fraco. Se vocês lembram da avaliação do Compass, era esse o ponto fraco principal dele, né? A plataforma que nasce de uma base antiga e por isso, em termos de desenho de estrutura, ele acaba ficando um pouco mais antiquado, né? Ele tem uma série de reforços para off-road e tudo mais, mas mesmo assim, boa parte dessa massa, na verdade, se deve realmente à idade da origem da plataforma, né? Então, os veículos de MQB, de forma geral, vocês viram na avaliação do T-Cross, de todos os outros veículos que a gente publicou, inerentemente são bons de curva mesmo, né? Não é a proposta, mas de ser um esportivo, evidentemente, mas como a gente vai ver aqui nessa parte de piso molhado, na verdade tem a ver com segurança veicular, né? Aqui eles montaram esse trecho aqui de pista molhada para a gente testar o tal do XDS Plus, que é o sistema de diferencial eletrônico. Basicamente está falando do que aqui? Ele vai ter atuação em dois momentos aqui. Quando você faz um desvio emergencial, depois você precisa puxar para um lado, ele vai frear a roda traseira do lado interno para produzir um torque de rotação que puxa o veículo para dentro, mas mesmo em aceleração ele atua também de uma forma mais ativa, ou seja, ele ajuda a construir a dinâmica veicular, ele ajuda o veículo a apontar sem necessariamente deixar ele mais arisco, né? Pelo contrário, deixa ele bem previsível, né? Então você consegue entrar com bastante confiança aqui, ó, nesse slalom, e notem, ele não embarriga, ele não esfrega a frente, ele é impressionante mesmo, ele consegue fazer a traseira do veículo escorregar na medida certa para você ter o controle, né? Você utilizar o melhor dos quatro pneus. Numa situação como essa, normal, sem um sistema como esse, ele embarrigar, ele espalhar a dianteira, mesmo com controle de estabilidade. Então, na prática, a gente está falando de um complemento, olha só que interessante, olha, um complemento do controle de estabilidade aqui, né? Então, isso permite você realmente conseguir fazer um desvio emergencial, caso você precise, com bastante segurança, né? Olha só, aqui deu para sentir bastante, ele até deu uma sambadinha que ele deu umas pinçadas em cantos diferentes para puxar o veículo para dentro, né? Então é legal, ele ajuda a construir a dinâmica e aí no limite do limite da coisa ele acaba ajudando mesmo, atuando, desculpem, como controle de estabilidade mesmo, né? E então a gente tem todas essas questões aqui, né? A gente tem um veículo que é maior do que o T-Cross, especialmente em largura, né? Então não só questão de espaço, mas também questão de dinâmica, né? Ele fica mais plantadão. Então tudo isso deixa ele um pouco mais interessante, né? Dinamicamente, o Compass, por mais competente que tenha sido o trabalho da Stellantis no tuning, né? No acerto da suspensão, sem dúvida nenhuma, você ter menos massa ajuda não só a questão de consumo, mas também ajuda aí na questão de desempenho, né? Agora, em termos de absorção, né, de piso, eles são meio parelhos, né? Talvez o Compass tenha uma leve vantagem aí em termos de absorção de solo, mas não é muito grande não, realmente é muito ali no limite. Eles se lembram muito nessa questão de conforto de rodagem e de silêncio a bordo. Agora, outra questão que é fundamental num veículo dessa categoria, lógico, questão de consumo, né? E aí ajuda essa questão da massa que a gente estava falando, né? Olha, todos eles são meio parelhos aí, na verdade, especialmente quando a gente fala de Compass e Taos, né? Mas aqui a gente tem um quadro superior, tá? Então a gente tem o consumo misto, né? Somando aí
consumo urbano e rodoviário dividido por 2, com etanol aqui a gente tem 8 km por litro e 11,35 km por litro quando a gente considera gasolina, né? Isso é entre 0,25 e 0,4 km por litro superior, ou seja, é melhor, ele bebe menos do que o Compass T270, né? Que tem uma tecnologia de motor mais avançada, mas aí tem duas coisas, né? Calibração, especialmente nessa primeira fase aí do Compass, mas também tem a questão da massa que a gente estava falando, né? Você tem que carregar mais peso, no caso do Compass, pela plataforma mais antiga, aí você tem uma perda de eficácia por mais moderno que seja o motor. Mas olha só como são as coisas. O Corolla aspirado, ele é melhor em termos de consumo do que esse veículo aqui. É entre 0,5 e 0,8 km por litro, né? De comparar aí a etanol e gasolina. E é lógico, se entrar no híbrido aí, o híbrido é 2,7 km por litro superior, né, com etanol, e 4,1 km por litro superior com gasolina, né? Então o híbrido realmente foi voltado para isso, mas aí lembrando, né, o 0 a 100 do híbrido é muito pior, né? Então é uma questão de compromisso, é uma questão de escolha. Mas o resumo da ópera é basicamente o seguinte, se você está na dúvida entre Compass e tal, desempenho e consumo, tá ali muito próximo aí realmente os dois veículos, né? Então não utilize esse como um critério, tá? E realmente a dinâmica do Taos é bem interessante mesmo, né? Então, e freio também tem 312 mm de disco na dianteira, né? Então, poder de frenagem aqui a gente tem bastante, né? Disco nas 4 rodas, se não me engano, são 272 mm atrás, tá? Então, vou fazer uma frenagem um pouco mais forte aqui agora, dar uma boa estancada pra gente... E ele usa bem, inclusive, os freios de trás, muita performance de frenagem, né? Tudo isso posto à mesa, a grande pergunta que fica no ar, é claro, afinal, o Taos tem o que é necessário para brigar de frente com o Compass? Cara, tem e tem muito. A gente tem um preço equivalente, nós temos um preço idêntico na versão que importa, né, que seria a Comfort Line desse aqui, e a versão Longitude do Compass, literalmente o mesmo preço. Desempenho e consumo parelhos, muito difícil você conseguir uma vantagem sólida nisso. Compass também uma leve vantagem em termos de acabamento, desenho um pouco mais caprichado de banco, de painel, mas sistema de infotainment, novamente, a gente tem uma equivalência aí em termos de tecnologia e facilidade de uso. Tem alguns recursos, né, em termos de aplicativo, como vocês viram na avaliação do Compass, que ele tem sim uma vantagem, então a questão de você regular o perímetro, o horário que o veículo vai circular e tudo mais, mas isso é de um uso mais específico. Espaço traseiro, plataforma mais moderna, porta-malas, aqui sim é uma vantagem do Taos, mas na verdade é tudo tão apertado se você pegar e desmontar mesmo toda a lista de equipamentos e recursos que cada um desses veículos tem, que eu não consigo dizer de bate-pronto qual deles é melhor. Na verdade a gente vai até fazer um vídeo comparando esses três veículos, né? De saída eu consigo dizer para você que Taos e Compass estão em vantagem em relação ao Corolla Cross, em termos de custo-benefício e alguns termos técnicos, questões técnicas também. Mas entre esses dois, qual é o melhor? Realmente eu vou precisar descobrir junto com vocês para destrinchar tudo mesmo por extenso. Aí a gente vai entender aí realmente quem leva o melhor. Agora, se você está pensando em turbo diesel, aí vale dizer, a Volkswagen deixou esse prato de bandeja, esse pedaço do bolo de presente para a Jeep, porque de todas as marcas a Volkswagen era a única que podia fazer concorrência, porque para o sistema 4Motion da Volkswagen precisa da suspensão multibraço que a gente tem aqui. Eles têm o motor EA288, né, que inclusive é utilizado na versão turbo diesel do T-Roc, que é o irmão europeu do Taos, né, mesma plataforma, tudo igualzinho, um pouquinho menor, um pouquinho mais esportivo, mas, ou seja, era totalmente possível. Foi uma questão de escolha estratégica, principalmente pandemia, inclusive desenvolvimento mais caro ia ficar, então a gente não sabe se vai ficar mais para frente ou não, mas o fato é que aí realmente a Volkswagen deixou de bandeja aí essa parte desses segmentos dos SUVs médios, e com isso talvez seja difícil conquistar a liderança do segmento. Agora, se a gente olhar para os SUVs médios flex, né, aí eu mesmo não consigo dizer, esse aqui é um produto realmente com potencial sério aí a desbancar o Compass. Só o tempo vai dizer, vai lembrar, né? O brasileiro também tem um comportamento um pouquinho mais de manada, então vai no time que está ganhando. O Compass tem quase um monopólio do segmento, com 70%, né, do market share, então fica um pouco mais difícil, mas em termos de produto a gente tem algo aqui realmente de altíssimo nível, com vantagens importantes como espaço traseiro e porta-malas
muito importantes, aliás, para o comprador de SUVs médios. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da avaliação. Fiquem atentos que em breve, então, a gente vai trazer esse comparativo entre esses 3 veículos para destrinchar tudo mesmo. E aí você vai conseguir escolher, inclusive, o que você considera mais importante para você mesmo tomar a sua decisão. Então, agradeço a audiência de vocês, um abraço e até a próxima.